Olá, está no ar o Gente da Gente, o programa que nos ajuda a contar a história de Divinópolis. Hoje nós chamamos esse tipo de programa de entrevista no rádio ou na televisão de podcast. Então esse é o podcast do Garcia, o Gente da Gente. E hoje nós vamos conversar com uma figura muito especial. Já já eu vou falar quem é. Antes eu gostaria de lembrar que o prestígio cultural é da Unimed Divinópolis. Nós temos a direção de TV de Flaviano Cunha, que dirige também a televisão. Temos os trabalhos técnicos e o comando das operações de Tião Boiadeiro, nosso glorioso Lincoln Clóvis, com a assistência do Diogo Silva, com a edição da Lorena Faria e a participação de todos que compõem o jornalismo comandado por Flaviano Cunha, aqui na TV Candidez. Bom, hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa do rádio. Eu gosto muito de conversar com o pessoal do rádio, da imprensa. Por quê? Porque isso nos ajuda a rememorar fatos realmente inesquecíveis. E hoje eu vou conversar. Eu acho que é um novato, né? Acho que é pelo meu estado de conservação. É um novato. Taylor de Freitas. Um grande abraço, Taylor, e seja muito bem-vindo. Obrigado, Garcia. Obrigado, pessoal da TV Candidez. Obrigado a toda Divinópolis, né? Por me dar o prestígio, de certa forma, de estar aqui presente com você, de ser um convidado seu e participar do Gente da Gente, que tanto faz reviver, né, a história e a memória de Divinópolis e de toda a região. O Taylor nasceu em São Paulo, quer dizer, é paulista. Os pais são mineiros, a mãe de Divinópolis e o pai de Pitangui. O Taylor tem 48, né, 48. Taylor? 48 anos. Estamos em 2024, né, Garcia? Que os podcasts hoje são eternos, então a gente tem que avisar, né? Que o pessoal vai ver daqui uns 50 anos a gente. É verdade. Né? Vai falar, opa, que ano que era esse? Ô, Taylor, como é que você veio a mexer com rádio? Como é que você se envolveu com esse trabalho seu, que, aliás, nós vamos falar daqui a pouco, foi brilhante na imprensa? Então, Garcia, é uma coisa, é uma paixão, né? Rádio é uma cachaça, vamos falar assim. Você sabe muito bem disso, que você vive isso há quantos anos. Na verdade, a história de como eu comecei, não profissionalmente, mas como digamos, acendeu a paixão pelo rádio é interessante. Eu sou de São Paulo, meu pai montou uma carvoeira em Goiás, na última cidade de Goiás, se eu não estiver enganado hoje, Porongatu, e fomos para lá. E montou-se uma carvoeira, para quem conhece, aqueles os fornos e tal, e o pessoal trabalhando isso no meio do mato, sem energia elétrica, sem qualquer recurso. A gente morava numa casa de bambu e tal. E a minha diversão era escutar rádio numa Brasília que meu pai tinha, com um toca-fita Roadstar, como diriam os Mamonas Assassinas. Roadstar era o que já ele virava a fita automático e tal, era o top da época. E tinha um programa na rádio de Porongatu, que chamava Programa Euri Nascimento, e eu imitava o cara. Comecei a imitar o cara. Eu pegava as fitas, enfiava no toca-fita do carro e ficava brincando com os carvoeiros. Ah, fulano de tal mandou um abraço, que era o famoso bullying hoje, eu fazia com os carvoeiros lá atrás. Isso há quase 40, né, 30 e tantos anos atrás. E esse cara descobriu que eu imitava ele. Eu tinha um sininho, quando falava a hora, aquele negócio antigo, sabe? Balançava o sininho, olha a hora, 9:02, repita, 9:02 e tal. E ele descobriu. E quando ele descobriu, mandou me buscar, entre aspas, lá no meio do mato, 24 quilômetros de estrada de terra, enfim, para mim ir para a rádio lá. E eu fui na rádio. Ele deixou apresentar o programa, deixou eu ler umas cartinhas, que o povo mandava carta na época e tal. E aí isso me fez apaixonar pelo rádio. Isso com 11 anos de idade. E eu frequentemente voltava lá no programa dele para brincar e tal. Virei meio que uma diversão no programa dele. Um garoto que gostava de rádio e começou a falar. E disso gostei. Gostei, me apaixonei, sempre imitei ele, virou uma festa lá, fazia essa bagunça para a turma lá. Quando voltei para Minas, através do Ricardo Lúcio, amicíssimo nosso, saudosa voltei, memória. saudoso Ricardo, parceiraço. Eu trabalhava na antiga Painhos, junto com ele, e falei com ele que gostava de rádio. Ele já trabalhava na Rádio Minas na época, e veio e me trouxe, aí eu vim para o mundo da rádio, ajudando o Ricardo a fazer um programa no sábado, que eu estou tentando lembrar qual era o nome do programa dele, no sábado, retrospectiva, alguma coisa assim, e com o plantão, com o Lima, e aí daí foi, né? E repórter, narrador, e a história foi longa, é longa até hoje, né? Até hoje eu tenho minha carteira, mas ninguém me manda embora, não. Até hoje eu sou ainda funcionário
do Sistema MPA com muito orgulho. Acho que lá vão para 31 anos aqui. Ô Taylor, mas de repente você passou a narrar futebol também, mas já desde aquela época, né? Eu já gostava de narrar, eu queria sempre narrar, mas o Lima não deixava. Não, você é um... Eu ia falar um palavrão. Você é um bom repórter, você é um bom plantão. Não, eu quero é narrar, eu quero é narrar, eu quero é narrar. E tal, eu quero é narrar. E um belo dia, salvo engano, o senhor estava na transmissão e eu narrei um tubo. Para quem não sabe, o tubo é quando você narra assistindo ao monitor, não no estádio. O Garcia pode me desmentir, mas é muito mais difícil do que do estádio. Porque você não tem ambiente, você fica perdido ali. Você não tem uma visão global. Exato. A câmera acompanha a bola. Exato. Fiz um tubo num jogo de Libertadores que o jogo demorou 1 hora para começar. Choveu, aquela confusão, e isso me gerou uma dificuldade, porque você tem que tocar ao vivo durante 1 hora. Então é mais difícil. E me saí muito bem, quer dizer, pelo menos eu acho, né? E daí foi. Aí fiz vários jogos, né, aqui em Minas Gerais, para todo lado, viajei para todo lado, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, fizemos jogos juntos, N vezes, né, o chamado ping-pong, como você narra, eu também narro, né, narrávamos juntos jogos simultaneamente, um entrosamento legal, até porque você tem a mesma vibe minha, divertida, engraçada, eu gosto de ser, eu gosto de levar as coisas para esse lado, então é sempre prazeroso. E aí na Rádio Minas aqui eu fiz tudo, jornalismo, parte de jornalismo, eleições, quando eu estava fora, fazia flash aqui para a rádio com todo carinho, né, fiz algumas informações de fora, avião caindo no programa da Edilene, o avião caiu em Belo Horizonte, eu que entrei, eleições, como a gente gosta, você sabe, né? É um vício, né? Então você nunca deixa de ser jornalista, o tempo todo ser jornalista. Aconteceu uma coisa relevante, eu entrava aqui, depois retornei fiquei fora de Minas durante 10 anos, morei no Brasil quase todo, e voltei para Minas, e voltei e me integrei novamente aqui com a turma e estou até hoje. Graças a Deus que você está por aqui, porque qualquer emergência... É por aí mesmo, vem cá, vem cá. E ele está sempre disponível. Agora, como é que você deixou a sua contribuição na grande imprensa brasileira, mais propriamente na Rádio Jovem Pan de São Paulo, que é, sem dúvida, uma das maiores audiências de rádio? Foi um acaso, né, que acabou dando certo durante um período. Eu fazendo reportagens pela Rádio Minas, o Diogo Ramalho trabalhava com a gente, repórter, que hoje, se eu não me engano, está na Band de Belo Horizonte, fazia os freelances para a Jovem Pan. E ele passou a não poder fazer e me indicou. E eu fiz o pessoal é doido também, né? Gostaram do meu jeito, do meu estilo e tal. Oliveira Andrade, a turma toda lá, enfim. Fiz uma amizade, acabei fazendo uma amizade com a turma e fiz vários jogos para a Jovem Pan São Paulo Futebol. Nesse intermeio, digamos assim, apareceu o caso Bruno. Elisa, Bruno, aquela confusão toda. Como a Jovem Pan não tinha ninguém em Belo Horizonte, digamos assim, eu passei a fazer algumas coberturas também, reportando todo o episódio lamentável, né, com a questão do Bruno, enfim, toda essa confusão, a época da confusão do Bruno, eu que fazia as intervenções para a Jovem Pan São Paulo. Foi uma experiência também sensacional, é um grupo muito forte, né, um grupo de rádio muito forte, hoje inclusive com televisão e tal, tudo. Vai ter um material, tem fotinho minha aí com... fiz questão, aquele microfone tradicional da Jovem Pan, né? Tem que aparecer. Tem um amigo meu que gosta de empunhar aquele famoso microfone. Exato, aquele é diferenciado, né? Você vê aí pela imagem, ele é diferenciado, a canopla dele é diferenciada, tem uma marca registrada. Então, para mim, eu participei dessa etapa da Jovem Pan lá, que foi interessante. O Taylor de Freitas também é árbitro de futebol. Não segui carreira, né, Garcia? A gente gosta, né? Me envolvi. Eu tive um tempo, quando eu mexia com jogos em Belo Horizonte, quando o jogo era legal, e eu acabei tendo um movimento com o Reinaldo Lima, do Atlético, grande Zé. Aliás, o Zé, se assistisse um dia... Zé Reinaldo de Lima? Chama de Zé. Ô, Zé, grande abraço, parceiraço, cara sensacional, super engraçado e tal. E nisso me envolvi com federação e passei. Fiz várias pré-temporadas da federação. Nunca arbitrei um jogo profissional da federação. De primeira divisão. Mas tem condições, né? Sim, teria condição na época, mas eu teria que me mudar para Belo Horizonte. Tem 19 anos, né, hoje aqui, tem 19 anos que eu trabalho no Grupo Plasdil, que é uma empresa considerável aqui em Divinópolis, então assim, eu teria que deixar a empresa para me dedicar ao futebol em Belo Horizonte e optei por não fazer essa opção, né, porque eu tinha meus negócios aqui e tudo, mas nas outras categorias todos, eu trabalhei em jogos da federação, trabalhei como quarto árbitro aqui em Belo Horizonte, enfim, tive uma passagem pelo futebol, na arbitragem tem curso
da Federação Mineira, tenho curso de CBF, tenho curso da Federação Mineira de Futsal, tenho curso da Federação Mineira de Futebol Society, enfim. Sou credenciado a todas, mas hoje é algo que né, já estou numa idade que já não permite mais, digamos, a atuação profissional. Realmente gosta, a gente diverte. Não poderia faltar aquela perguntinha, né? Qual o jogo mais importante que você apitou? Então, o que eu apitei, o que é o mais importante que eu apitei é futebol amador. Eu sou apaixonado com amador. O mais importante que eu participei foi eu com o cabeção, que é o Luiz Carlos, que é o árbitro de Belo Horizonte, vitória do Guarani sobre o América, 4-3, 2 gols do Jajá. Um jogo memorável aqui em Divinópolis, que é memorável inclusive para o Luiz, né, que estava no jogo, que a gente chama de cabeção, Luiz Carlos, que é pai do Celso Luiz, que ainda é assistente, foi assistente FIFA, se eu não estiver enganado, ainda é assistente da Federação e da CBF. Aqui em Divinópolis, um jogo memorável, Guarani e América, que o Jajá entrou e acabou com o jogo. O pessoal de Divinópolis que gosta de futebol lembra desse jogo, sem sombra de dúvidas. Só para sublinhar aqui, naquele jogo morreu um vizinho meu, rapaz. Tanta emoção. O 4-3. 4-3, que foi uma loucura. O Jajá fez 3 gols, né? Entrou e acabou com o jogo. E virou o jogo. E depois saiu do campo dando entrevista, falando, ainda bem que nós empatamos. Nós não empatamos, não ganhou. Ele estava tão... Ele sempre foi, né? Meio alerta demais, né? E assim... É verdade. Acabou que fez essa confusão. Ô, Otélio, você falou que morou em várias cidades, por exemplo. No Brasil, eu morei, vamos lá. Tem no exterior também? Não, no exterior eu viajei, né? Eu gosto de viajar, mochila nas costas, vai tratar. Viagem simples. Mas dá até outro programa. Dá outro programa, é verdade. Mas no Brasil, São Paulo, eu vou falar o estado, mas morei em São Paulo, morei em Campos do Jordão, morei em São Paulo, Bragança, aí eu venho para Minas, Belo Horizonte, Varginha, Patos de Minas, aí vou para o Espírito Santo, Vitória, Guarapari, Cachoeiro Papimirim. Aí trabalhei, né? Alguns lugares que eu trabalhei. Pará, por exemplo, já fui lá em Marabá, no Pará. É longe pra caramba, rapaz. Bem longe. Rio de Janeiro. Era em função da profissão que eu exercia na época, sabe? Eu trabalhava com bingo. E o bingo tinha várias unidades no Brasil. Bingo e futebol. Que até para o pessoal entender, o bingo, obrigatoriamente, as casas de jogos, quando elas eram legais, ela tinha que destinar 7% do seu faturamento, da sua receita, para algum esporte olímpico. E a gente destinava, na época, para o Belo Horizonte Futebol e Cultura. Talvez alguém vai lembrar, foi um clube que o Reinaldo criou em Belo Horizonte. Tinha uma sede indo ali para Nova Lima e tal. Inclusive, participei da construção da sede. Era um projeto super legal, inclusive, que infelizmente, em função da cessão, da concessão do jogo no Brasil, ele foi interrompido, porque dependia dos recursos dos bingos para se manter. E nisso eu acabei rodando o Brasil todo, porque a gente tinha casa de bingos em todos os locais. Eu ia, ficava 2 meses, 3 meses no lugar, 4 meses, 6 meses, e ficava nessa loucura. Foram 9 anos nisso. Essa é uma etapa da vida do Taylor de Freitas. Agora, eu o conheço há bastante tempo. Você sempre teve um espírito aventureiro, né? Garcia, eu sim. Mochila, viagens, eu tenho países exóticos. Exato. Eu tenho 2 formações acadêmicas, digamos assim. Obviamente eu continuei estudando, mas não vem ao caso, enfim. Mas formação, digamos, raiz ali da faculdade, eu sou formado em História e sou formado em Administração, até pela profissão que eu exerço hoje. E eu sempre gostei de História e sempre fui questionador, sempre fui perguntador. Desde criança, eu não fiz primeira comunhão, pra você ter ideia, minha mãe... Meu menino tem que fazer primeira comunhão. Eu falei, mãe, não vou mexer com isso. Aí me levaram ali no freio. Não, mas com todo respeito. Claro. Até porque eu adoro religião. Eu estudo religião, adoro pela formação em história. E isso me levou para esse lado meio, abre aspas, aventureiro. Quando eu estava fazendo história na UENG, fiz história na UENG aqui em 2005, o povo de história tem o estereótipo que é tudo doido. Não tem formatura, é tudo meio bagunçado. E a nossa sala, obviamente, não ia ter formatura. E eu tive a ideia com 2, tudo começou aí. Tive a ideia com 2 parceiros, falei, caramba, vamos formar, vamos ter que fazer alguma coisa. Montei um projeto, do Oeste Mineiro ao Império Inca, onde a gente sairia daqui de Divinópolis e ia para Machu Picchu, sem avião, só por terra, e mochila nas costas. E meio sem destino, vamos embora. Na hora que chegar lá, é isso mesmo, demoramos 9 dias para chegar lá. Mas chegamos, trem, atravessando Lago Titicaca, ônibus caindo nos pedaços, os perrengues todos e tal, tudo. E isso me despertou, porque até 2005 eu não tinha viajado para o exterior. A minha família é simples e tudo, eu não tinha tido a oportunidade de viajar para o exterior.
E muita gente não tinha. Hoje a globalização deu essa oportunidade, né, para muita gente hoje. As pessoas têm mais acesso às coisas hoje do que, você sabe muito bem do que há 30, 40 anos atrás. E consegui montei um projeto que foi inclusive meu artigo, que pode se transformar num livro, são 70 páginas de artigo e tal, sobre viajantes da América Latina. E consegui patrocínios, consegui empresas que me patrocinaram, eu e os dois amigos, o Hélio e o Anderson. Aqui em Divinópolis? Aqui em Divinópolis. E fomos para Machu Picchu. Fomos para Machu Picchu. Se você me permite, São João de Deus Saúde, que era o plano de saúde. Claro, claro. Alumínios Alvorada, você conhece muito bem. Saudoso. Isso, com certeza. CS Estamparia. BV Financeira, minha irmã trabalhava na BV Financeira, conseguiu umas camisas pra gente. E, por incrível que pareça, e aí vai uma crítica, porque eu não sou de história, não podia deixar de botar uma crítica aqui, né? A UENG, onde eu estudava, não quis saber do projeto. E o Pitágoras, onde eu não estudava, quis saber do projeto. Além de o deputado Antônio Roberto, não sei se você lembra, lá de Belo Roberto, Horizonte, de Belo Horizonte, que foi um dos maiores apoiadores por uma questão de sorte. Chegou nele a notícia da viagem, o filho dele tinha o sonho de fazer a viagem que nós íamos fazer. Aí ele patrocinou essa viagem pra gente, nós ficamos 27 dias viajando, 9 dias para chegar em Machu Picchu, porque foi a gente queria chegar. E muito perrengue, isso cabe 10 horas de história, quando eu sento com a turma, eu conto as histórias, vários perrengues, de ônibus batendo, ficamos presos numa greve chamada El Paro, onde parou todo o país. E os bares... Você me contou. Te contei, estava subindo a cordilheira, aí tinha uma lanchonete. Exato. Fechada. Essa história é sensacional. Conta aí. Eu cheguei, a gente estava parado, subindo a cordilheira, e teve o El Paro. O El Paro é uma greve que acontece muito. Peru, Bolívia são países mais radicais, né? As pessoas são mais engajadas politicamente. São mais... E vão até para a violência. A gente está vendo o que está acontecendo hoje, Apelam. 2024, no Equador. E parou o país. E a gente sem comida, porque não estava esperando. Eram 10 horas de viagem, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, que você vai lá e resolve, não tinha Pix, não existia isso. Enfim, fui num bar, cheguei na casa da senhora, falei que, ó, nós estamos aqui, eu, né, todo polido, vamos conversar, né? Sem comida. Vamos falar. Vamos falar. Eu falei que, deixa eu explicar para a senhora, nós não temos comida. E eu queria que só me vendesse alguma coisa. Ela falou assim, meu amigo, meus companheiros estão todos parados. Se eu te vender alguma coisa, eu estou traindo meus companheiros. Não posso te vender. Consciência política. Consciência política. Ela falou assim, o que eu posso fazer, eu tenho uma vaca aqui de casa, se você quiser ir lá no fundo, tirar o leite da vaca para vocês beber, você tem que tirar o leite. Tem que tirar. E a teta da vaca matava... Tava brincando. Chama? Cavaco que fala quando é sujeira? Tipo a sujeira que tá no pescoço dos meninos? Isso, Esqueci o nome. Caraca. Matava desse jeito, Garcia. E foi, era o que tinha. Era o que ela podia oferecer dentro da condição dela, condição que eu digo de vida, porque era uma casa muito simples, um bar muito simples, e dentro da consciência política dela em relação aos companheiros, que o país estava todo parado. Se ela vende, palavras dela, ela estava se aproveitando, né, de estar tudo parado, ia poder vender caro, ia ter que pagar, mas os companheiros dela, como ela mesmo nos disse, estavam parados, então eu também estou parado. Muito bem, vamos agora para as viagens. O Taylor tem uma preferência por países diferentes, por exemplo, fala em Europa, todo mundo fala em Paris, né, Londres, etc, etc, etc. O Taylor gosta de ir para a Tchecoslováquia, Hungria, mas o quê? Eu sempre, até muito em função da história, né, de estudar história, e aliás, quem estuda história passa uma pé danada, porque o cara acha que você tem que saber toda a história, e eu não sei história. Quem estuda história, estuda a metodologia que se escreve a história. Para você aprender história, você tem que ler. Claro. Você tem que ler a história do mundo. E claro que eu leio e gosto, é evidente, mas não sei tudo. Então, às vezes, a gente passa a pé. Porque você estudou história, você tem que saber. Não. Mas voltando para as viagens, realmente, eu não gosto do tradicional, né? Já fiz algumas viagens. Conheço o leste europeu, África, América do Sul toda, enfim, Cuba. Estive em Cuba agora, o ano passado. Você me contou. Estive em Cuba ano passado. Recentemente esteve lá. Exatamente. Então, assim, eu não gosto do tradicional. Sem desmerecer. Se eu estiver aqui em Nova York, opa, se tiver oportunidade eu vou. Mas eu prefiro ir em São Paulo, na Augusta ali, entendeu? Na Ipiranga com a São João. Botucatu. Na Estação da Luz. Eu acho que tem mais história no sentido para contribuir com o meu modo de ver as coisas. Prefiro ir na Turquia, que é um roteiro que, inclusive, eu tenho ele pronto. Quando eu estava para ir, quando começou a acontecer alguns atentados lá, eu suspendi, seria... Eu vou. Anota aí que eu vou. Romênia, Turquia e subir para, aliás, Bulgária, Romênia e Turquia. Quem conhece o mapa, isso faz um V.
né? E se der para escapar, dá uma escapadinha e vai na Grécia lá embaixo. Mas são lugares interessantes, são meio que os nascedouros da filosofia. Não, esses eu não fui. Ah, você não foi? Acho que você esse é o que eu pretendo. O que você foi? A Polônia é sensacional. É um sensacional amargo, né? Que é um país muito sofrido de guerra. É onde fica Auschwitz, né? Que é uma concentração que eu visitei. O primeiro que Hitler exatamente. Então, invadiu. Assim, e a gente conhece Auschwitz. Eu fui em vários outros. Foi lá em Tereblin, em Kerblin, em outras cidades, nos campos de concentração. Porque o Auschwitz, ele é o de extermínio. E tinha os outros que a solução final. Exatamente. Solução final. O Auschwitz é o extermínio, então ele é mais famoso. E uma história que eu sempre conto quando alguém me pergunta de Auschwitz, óbvio que rende várias histórias, mas é que as pessoas iam para lá acreditando que estavam indo para um lugar legal. Olha a propaganda é tudo, né? Olha o que se vendia para os poloneses. Em guerra, não sabe o que vai acontecer, pau quebrando, existe um lugar, que é uma fazenda, onde você pode ir e você pode levar sua família. Arrume suas malas. Você vê nos filmes aquelas malas com o nome das pessoas? É porque como ia muita gente, ia nos vagões apertados, eles instruíam as pessoas, só que anota o nome da sua mala, que chega lá muita gente, você perde sua mala. Cuidado. E as pessoas iam achando que estavam indo para uma fazenda para poder trabalhar, comer e ficar livre da guerra. Quando, na verdade, estavam indo para a separação, onde chegavam lá, as malas eram as roupas deles que eram vendidas, utilizadas e vendidas e tal, e os brinquedos de criança, tem vários, eu fui no museu lá, os brinquedos e tal, tudo, eram todos vendidos, negociados, e as pessoas separadas, as úteis, eram utilizadas para um trabalho, digamos, escravo, e as inúteis, e as segregadas, né, digamos ali, as discriminadas, as minorias, eram mortas de vários estilos, vamos falar assim, na câmara de gás, experimentos científicos, a abertura da pessoa com ela viva, para entender como é que eu entendo que seu coração funciona. Tem que estar funcionando. Pelo amor de Deus. Desumano, total. Né? E aí eu tive a oportunidade de ver isso lá. E muita emoção, né? Que é um desperta, clima né? frio, cara. Porque eu falo e eu arrepio. E é barato de ir. Eu achei super interessante isso. Geralmente em museus, isso é uma coisa mundial, de interesse mundial. Eu falei, não, chegar lá é muito caro. Não, é barato. Eu perguntei, muito curioso. Nesses lugares. Nesses lugares, sim. Colocou. Por que é barato? Não, eu quero que você venha cá conhecer, para você não deixar repetir. Eu ouvi essa frase lá N vezes. Eu quero que todo mundo venha aqui conhecer Auschwitz para você faça a sua parte para não deixar que isso se repita. Então achei interessante a lógica, né? Porque se é R$1 para entrar ou se é R$1.000, eu, no meu desejo de conhecer, eu pagaria. Abdicaria de outra coisa, pagaria os R$1.000 para entrar. Mas não, é simbólico. O interesse, pelo menos foi isso que foi me vendido e foi me dito, é que é barato para que você venha e conheça, para que não permita, de alguma forma, a sua maneira, que a história se repita, tal como aconteceu aqui. E aqui na América do Sul, o que mais impressionou você, né, além, evidentemente, da civilização asteca e tal? Maia, né? Não, Maia, os Incas, né? Na verdade, eu tive mais contato, foi com os Incas. Como a gente acha que é desenvolvido, e na verdade não é que a gente é desenvolvido, hoje a gente tem tecnologia do microchip, mas a tecnologia do cara antigo, ela não tinha o microchip, não tinha o megatrônico, mas é algo sensacional, cara. Que tenhamos recebido visitas extraterrestres. Pois é. Com tudo isso que você viu aí da cultura peruana, eu me considero das Américas. O pessoal me pergunta, você é ateu? Eu falei, não, cara, eu sou agnóstico, que é diferente de ateu. Qual a diferença? Porque o ateu, ateu é uma negação. Nada. É uma negação. Você nega, voltado para a religião, você nega a existência de Deus, por exemplo. E o agnóstico, ele fala assim, não, eu não nego. Eu estou disposto a discutir, a entender. Eu quero compreender. Isso vale para tudo. Então o agnóstico é o cara que está ali, quase que está em cima do muro, mas em cima do muro aberto ao conhecimento. Me conta, deixa eu entender, vamos discutir. Porque é óbvio que existe alguma energia, existe alguma coisa, né? A alegria, como diria no conceito de Spinoza lá, a alegria o que é? É a energia positiva, é aquele momento positivo que te joga para cima e tal, tudo. Então a vida nada mais é que uma energia. Mas essa energia de onde? Como é que é? É uma discussão infinita. Mas a gente tem que estar aberto a isso, você não pode estar fechado a nada. Então as possibilidades são Ns, né, em relação a isso. É uma discussão longa e gostosa. E boa, é uma prosa boa, viu? Nossa, prosa boa. Ela vai longe. Um dia estava discutindo negócio de, o homem tem que arrumar outro lugar para, na hora da hecatombe,
Sim. Cascar fora, botar as máquinas aí para ir acima e tal. Aí eu estava chegando à conclusão, vamos transformar aqui a entrevista numa discussão metafísica. Eu estava chegando à conclusão que o homem dificilmente acharia, né, um lugar pelo menos parecido com o nosso planeta, porque é muito perfeito a gravidade que segura você para andar, o equilíbrio, né, não? O oxigênio você não sente nem que está respirando. É muito perfeito. Então acho que o homem... E é o ser capaz de mudar as coisas, porque eu costumo dizer o seguinte, quer dizer, não é eu que digo, né? Eu li alguma coisa e me disseram e eu comungo das ideias. O animal, ele está pronto. É instinto, tal, ele muda, ele não muda a natureza dele. Ele se adapta às situações. E o homem, ele tem o poder de mudar as coisas. É verdade. Né? De interagir com o mundo e promover mudanças. Né? E promover mudanças. Então isso é muito legal. A gente meio que virou para esse caminho aqui, que equivale a outra coisa. Mas você perguntou sobre a América do Sul. As viagens na América do Sul são interessantes porque são totalmente diferentes do Brasil. Né? O Brasil se assemelhou, tal como está, eu penso assim, tá? E não só eu, pelos estudos de viajantes e tal, tudo. Tal como os Estados Unidos é o dono do mundo, o Brasil, por muito tempo e ainda, pensa ser o dono da América do Sul. E hoje você tem o Chile, que é um país que eu conheço. Subdesenvolvido e tal, tudo. E temos os problemas, obviamente. Você pega uma Bolívia que é bem triste. A Argentina, uma que sempre foi um ponto de referência. Exatamente. Né, a Argentina tinha tudo para deslanchar e tal, mas politicamente está sendo destruída e com isso destrói a política e destrói o povo. É algo bem complexo, né? Uhum. É um negócio realmente que a gente tem que parar para pensar. Né? Porque a gente acha que não reflete na gente, reflete muito. Né? Reflete muito. Várias coisas, a gente depende, questão de veículos, Argentina, trigo, Argentina, as parcerias, enfim. O mundo hoje é interdependente. Né? A globalização, caiu o preço do aço lá na China, na hora que a coisa respinga do lado de cá. Então, ainda com relação a essas viagens e tal, para fechar o programa, o que você destacaria daquilo que você viu e que foi dito aqui até agora nesse nosso podcast? Então, Garcia, na verdade, eu incentivo as pessoas a viajar. Eu acho que você pode ir onde você quiser com programação. Programe-se, busque informação com quem já foi. Eu te falo, eu boto a mochila nas costas e fui para Cuba agora, como eu te falei, um lugar sensacional, guardadas os problemas que realmente existem, tá? Existem situações complexas lá, não de falta de comida para mim, mas para o pessoal local, de racionamento, de você querer comer um pouco a mais. O cara fala, não come não. Porque se eu vender para você, como é que eu vou vender para o outro? Ele prefere vender para mais gente do que eu comer tudo. Mais ou menos isso. É sério. É algo sério. Assim, não é engraçado. Não é. Eu até me descontraí aqui porque eu achei legal. É um tipo de consciência. Eu queria tomar um picolé, o cara falou, não deixa o picolé para você tomar de tarde. Era na hora do almoço. Porque se você tomar um picolé agora, eu não vou ter picolé para vender de tarde. Eu falei, não, de tarde eu volto aí. Almoçar direito? Exatamente, eu voltei lá. Então assim, eu gosto demais das viagens e recomendo que todo mundo faça, se programe, dá para fazer. Certo? Faz a conta direitinho, viajar para o exterior. O Brasil é muito grande, estive em Manaus agora, eu não conhecia Manaus, sensacional e tal, mas o mundo é muito grande, então explorar é bom demais. Aqui, ó, nós vamos trazer o Taylor aqui em outras oportunidades e vamos fazer uma série, As Aventuras de Taylor de Freitas, versão brasileira MCA. Grande. Garcia, obrigado. Muito obrigado a você, viu, Taylor? Um abraço para você, o Sistema MPA, a Marinha, todas as pessoas com as quais eu convivo. Um abraço de Divinópolis, que é a cidade que eu não nasci, mas que eu sou divinopolitano e propago o nome de Divinópolis com o maior carinho, o maior respeito, maior amor e gosto demais dessa cidade aqui, cidade da minha mãe, meu pai de Pitangui, mas toda a região aqui. Muito obrigado pelo carinho que recebo das pessoas que conheço, daquelas que não conheço, na oportunidade de conhecer, espero ser recebido com o mesmo carinho que já tenho por todos os outros. Fechando o programa de verdade, vou recomendar a você, meu amigo Célio Taylor de Freitas, narrador esportivo, jornalista, escritor, viajante, explorador. Explorador que eu digo. No bom sentido, né, Garcia? Então, nunca explorei ninguém. Vou autorizar você, preste atenção, hein? Vou autorizar você, porque hoje nós temos a tecnologia do celular, né? Você faz a coisa instantaneamente, a registrar
a fazer registros especiais aqui para a nossa produção dos lugares em que você for. Perfeito. Fazer assim uma mini reportagem Perfeito, de ótimo. coisas interessantes para exibir aqui nesse programa. Está tratado? Está tratado? Tratadíssimo. Um grande Fechado. abraço. Taylor de Freitas.